Agora são 11h09, conosco o doutor Tiago Rodrigues e a Luciana Alves. Fala primeiro com as damas. E Luciana, bom dia. Bom dia, prazer estar de novo com vocês. Tá tudo bem? Graças a Deus. Luciana é presidente do Clube do Marca-Passo. Quer explicar para as pessoas o que faz o Clube do Marca-Passo? O Clube do Marca-Passo, ele informa os pacientes que têm dispositivos cardíacos a respeito de como esses aparelhos funcionam, como eles podem ser utilizados de forma adequada para tratar as arritmias cardíacas, que é o nosso tema de hoje, e também como ele pode promover a qualidade de vida. Portadores de marca-passo, desfibriladores cardíacos, ressincronizadores hoje têm uma vida bastante satisfatória e até mesmo estão correndo maratonas e fazendo muitas outras atividades físicas pelo Brasil e pelo mundo. Muito bem. Doutor Tiago Rodrigues aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom. É um prazer estar aqui e eu agradeço antecipadamente a oportunidade que a rádio nos dá de promover essa campanha da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca. Obrigado pela visita dos dois. Olha, muita gente não sabe, mas a arritmia cardíaca, na verdade, já comete aproximadamente 20 milhões de pessoas. É mais ou menos isso? A arritmia cardíaca, ela é muito comum. Mas existem vários tipos diferentes de arritmias, desde as arritmias mais benignas, que precisam só de uma orientação para o paciente, até as arritmias mais graves e que precisam de um tratamento específico feito por um cardiologista. Qual que é a definição de arritmia? A arritmia cardíaca é um ritmo cardíaco descompassado, né? O coração normalmente ele bate num ritmo regular, como se fosse um diapasão de um músico. Quando esse ritmo sai fora do normal, e pode sair fora do normal de várias formas, o coração ele tem uma frequência cardíaca em repouso que normalmente é de 50 a 80 batimentos por minuto, e de repente ele sai desse ritmo e vai para 180, 200, ou o contrário, vai para 30, 20 batimentos por minuto, ou então fica muito irregular. Qualquer forma em que o coração sai desse ritmo normal, a gente chama de arritmia cardíaca. Os depoimentos que a gente ouve são no sentido de que a pessoa se sente incomodada quando acelera o batimento, é isso? Essa sensação da aceleração a gente chama de palpitação. Taquicardia é a mesma coisa? Taquicardia é um tipo de palpitação acelerada, né? Uhum. É quando a pessoa sente o coração disparado, e isso é um dos principais sintomas da arritmia cardíaca. Agora, interessante, o senhor falou que existe uma arritmia benigna. Existem muitas arritmias benignas que às vezes geram uma percepção de alguma batidazinha fora do lugar, e o que a gente faz geralmente é fazer um exame clínico, descartar patologias cardíacas importantes e tranquilizar o paciente. São as arritmias benignas que requerem apenas uma orientação para o paciente. Já existem outras arritmias que realmente trazem risco para as pessoas e que precisam realmente de um tratamento específico. Na maioria dos casos, o marca-passo é a solução? O marca-passo, ele é uma ótima solução para aquelas arritmias em que o coração fica muito lento. O coração, quando a frequência, por exemplo, fica em torno de 30, 20 batimentos por minuto. O padrão, até que o senhor já falou, é o quê? 80? 50 a 80 batimentos por minuto com a pessoa em repouso, porque quando a pessoa faz um esforço, ele normalmente acelera. Algumas pessoas, a frequência cardíaca de repouso fica muito baixa e ela não consegue acelerar normalmente com a atividade física. E nesses casos, a gente não dispõe de medicamentos para isso. A gente precisa de uma estimulação elétrica artificial, que é o marca-passo. E os marca-passos são dispositivos muito pequenininhos que a gente implanta no paciente, e aí ele normaliza a frequência cardíaca do paciente, e o paciente passa a ter uma vida normal ou praticamente normal, e o exemplo que a gente tem aqui na rádio é a Luciana, que é portadora de marca-passo e é maratonista, pratica atividade física intensa e leva uma vida normal. Então,
Ô Luciana, conte pra gente como é. Há quanto tempo você está com o marca-passo? São praticamente 4 anos e meio utilizando o marca-passo cardíaco. Realmente a gente fala que antes do implante, você é uma pessoa, quando você acorda após o implante, imediatamente parece uma mágica, porque realmente você consegue reaver toda a sua energia para poder praticar, fazer as coisas do dia a dia. Então, se antes eu não conseguia subir 2 degraus na escada, hoje eu corro meia maratona, faço jump, faço crossfit, né, várias atividades físicas. Isso por quê? Porque o marca-passo contém uma inteligência tecnológica que permite fazer com que as minhas necessidades elas sejam supridas do ponto de vista da frequência cardíaca. Então, ele tem a inteligência para poder entender que quando eu vou subir uma escada, quando eu vou correr, eu preciso ter um aumento dessa frequência. E é justamente isso que ele vai fazer e vai promover. E isso produz um bem-estar geral, que é o bem-estar que as demais pessoas que não têm problemas cardíacos, né, uma bradicardia, elas sentem. Esse depoimento seu é legal porque o que a gente pensa? Coração é coração, falando coisa cardíaca, mas se você usa o marca-passo para levar uma vida normal é uma coisa, mas praticar esportes é outra coisa, né, Luciano? Sim, mas eu brinco que a programação do dispositivo cardíaco é uma arte, né? Então, por exemplo, eu levei um tempo para poder encontrar a melhor programação para a minha condição clínica e para o que eu queria fazer, né? Existem a variabilidade individual, de acordo também com os objetivos e outras questões clínicas associadas ao quadro do paciente. No meu caso, felizmente, o marca-passo com essa programação me permite essas atividades. O Clube do Marca-Passo tem quantos associados? O Clube do Marca-Passo, ele é uma organização que é gratuita para todos os pacientes. A gente tem organizado a nossa parte de cadastros. Entretanto, ele atinge todo o Brasil atualmente e, felizmente, também nós estamos conectados com 53 países diferentes. O Clube do Marca-Passo, ele vem hoje integrar pessoas do Brasil e do mundo, e a gente tem discutido questões importantes sobre a questão do acesso à saúde, o que nós precisamos. A nossa sociedade está muito despreparada para o usuário de um dispositivo cardíaco. A gente comentava sobre a questão dos jovens, que é um dos focos desse ano, que a gente vai trabalhar junto com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, dentro da campanha Coração na Partida Certa. Por quê? Porque os jovens precisam começar a entender também a importância de saber o que é uma arritmia. Se tiver uma situação em que há uma parada cardíaca, né, o doutor vai explicar para esses jovens como que isso se procede. A gente, felizmente, hoje tem aí o Colégio Cromos abraçando essa causa e buscando informar esses jovens sobre o que é uma arritmia, como atender e conhecer também as tecnologias dos dispositivos para que crianças e jovens que têm implantes de marca-passo ou desfibrilador não sofram discriminação em escolas. Doutor Tiago, o marca-passo é democrático, né? Se é para homens, mulheres, qualquer idade e tudo mais. Exatamente. O marca-passo, ele pode ser implantado em qualquer faixa etária. Desde da fase neonatal até a idade do paciente idoso. Obviamente, ele é muito mais comum nos pacientes idosos, né? Como é que funciona? É colocado com bateria, isso tem que ser substituído? Como é que é? Exatamente. Quando a pessoa tem uma bradicardia muito acentuada e sintomática, e que não é causada por alguma causa reversível, o tratamento é o implante de um marca-passo. Então, ele é feito por uma cirurgia pequena, que é feita, o cirurgião faz uma pequena incisão debaixo da clavícula e ali ele cria um pequeno espaço para acomodar o aparelhinho e tem 1 ou 2 fiozinhos que entram numa veia e vão até dentro do coração. Vai estimular o coração. E ali esses fiozinhos estabelecem uma conexão com o marca-passo e, como a Luciana falou, o marca-passo ele interpreta todas as necessidades do coração e estimula de acordo com a necessidade do paciente. Que coisa legal. E é um tratamento muito eficaz. Que coisa boa. Agora, sexta-feira, depois de amanhã, dia 12, é o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Vão acontecer eventos, né, Luciana?
Sim, acontecem eventos em todo o Brasil. Em Belo Horizonte nós estamos fazendo uma atividade mais focada em função do projeto que o Clube do Marca-Passo e a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas está construindo, né? É um trabalho pioneiro em relação à questão do ensino desse tipo de informação para jovens. E a gente pretende que esse trabalho ele se expanda e que a gente tenha mais pessoas e mais jovens alcançados. Uma das questões extremamente importantes da campanha é justamente alertar para a fibrilação atrial, a questão da morte súbita. A gente também tem morte súbita em jovens, então é muito importante que toda a comunidade conheça melhor sobre a questão da fibrilação. O doutor Tiago vai explicar um pouquinho para a gente o que é a fibrilação atrial e a questão da morte súbita. A morte súbita também é prevenível a partir de um diagnóstico com o desfibrilador cardíaco implantável. Tudo bem, quer explicar, doutor? Um dos focos, os dois focos mais que a gente queria enfatizar mais esse ano em relação a essa campanha é a fibrilação atrial e a questão da morte súbita. A fibrilação atrial é uma arritmia muito comum em pessoas idosas. Quanto mais avançada a idade, mais prevalente se torna essa arritmia, e é uma arritmia que às vezes a pessoa nem percebe, mas o principal risco dessa arritmia é que a pessoa tem uma tendência a formar um coágulozinho no coração, e um fragmento desse coágulo ele pode se desgarrar, vai para a circulação e geralmente para no cérebro e provoca um derrame. Essa fibrilação, ela causa uma irregularidade no pulso e algumas pessoas sentem palpitações, falta de ar, cansaço, fadiga, mas algumas pessoas não percebem. E aí é importante o exame do cardiologista ou do clínico geral, porque ele tem muita facilidade para diagnosticar essa arritmia numa avaliação médica. E o mais importante é que o tratamento para prevenir esse coágulo e prevenir o derrame, o AVC, ele é